Uma boa tarde a todos, agradeço o convite, a comissão organizadora. O tema realmente é bem distinto, porque nós conhecemos muito a perspectiva de políticas públicas e estou acostumada a militar e a conversar sobre essa temática, e agora, nesse momento, falar a respeito dos meus filhos, da minha família. Estou orgulhosa pela primeira vez estar tendo essa oportunidade. Então, vocês podem verificar o primeiro slide. Quando difundeu o INES, eu estava grávida com a minha família, ali na foto. Tenho 3 filhos, sou mãe de 3 meninos. O João Lucas, ele já vai fazer aniversário agora em dezembro, 9 anos, dia 6 de dezembro, aniversário dele. Também o Davi Lorenzo, esse é o sinal dele. E o Enzo Mateu, esse é o sinal dele. O Davi vai fazer 4 anos em fevereiro, ano que vem. Vai fazer 5, na verdade. E o outro, o mais velho, 9 anos, e o mais novo, que chegou por 33 anos. O pai do meu primeiro filho é amazonense e dos meus 2 filhos mais novos é do Rio de Janeiro. Barra Mansa, minha família mora lá, a 2 horas daqui do Rio. E a minha família, na verdade, de modo geral, é de origem de Minas Gerais. E um parente ficou doente, já idoso, se mudou para Barra Mansa para ser cuidado pela família. Então, por isso, eu tenho alguns parentes também que já estão avós, aposentados, aí não quiseram permanecer em Minas e foram juntos para Barra Mansa e permaneceram até hoje. Melhor para mim pela proximidade de deslocamento até lá. Então, eu vou tentar, resumidamente, falar do livro da Ronice Quadros, explicar as questões relacionadas à língua de herança, porque estão relacionadas à educação de surdos. Não, perdão. Na verdade, meus filhos, mesmo ouvintes, eu não sinto isso, porque em casa nós sinalizamos, todos somos sinalizantes. Né? E não é, no caso, eu não percebo essa diferença. Então, língua de herança, esse é o sinal. E herança em que sentido? Dentro do ambiente familiar, no relacionamento em casa, não só a respeito de sinalizante, mas uma língua de fora, uma língua do Japão, ou quem veio de São Paulo. Então, é uma língua familiar, daquele ambiente doméstico. É o que remete, no caso, esse título. Aqui nós sabemos que estamos no Brasil, mas a linguagem familiar é diferente. Então, a perspectiva de quem sinaliza no ambiente familiar. Quem está fora ou ao redor, muitas vezes fala em língua portuguesa, com seus pares e se comunica oralmente, quando são ouvintes. Então, a Ronice esclarece, língua de herança é justamente o que é passado ao longo das gerações familiares. Não está relacionado a um país, mas essas relações domésticas, que, muitas vezes, ficam numa posição de segundo plano, inferior. São vistas dessa forma, marginalizada. Então, nesse livro, ela contextualiza que não é nada negativo nem menor, pelo contrário, são usos linguísticos específicos do ambiente familiar, que é diferente, muitas vezes, da língua padrão usada fora, com as suas variações também. Então, dos meus filhos, quem mais sinaliza é o do meio, o Davi. E tem diferença na sinalização, as variações linguísticas de cada um deles são bem específicas, o jeito de sinalizar também. Eu percebo também que o mais velho é parecido com o jeito do pai sinalizar.
Então, muitas vezes, porque o pai é oralizado, e o pai fala oralmente também com o meu filho, então ele sofreu essa influência oral, meu filho mais velho. Mas eu percebo nessas variações, essas interferências linguísticas, quando ele conversa comigo em língua de sinais. Então, é essa relação de troca, de alternância linguística no momento em que nós estamos conversando, ao mesmo tempo em língua de sinais e também em português. Com o Aninho, ele foi para a escola, e não era uma escola bilíngue. Por isso, a influência majoritária do português na vida dele. E também foi dessa forma que ele cresceu, com as informações auditivas da televisão, da mídia, e mais essa forte influência na escola. Então, na família, nós temos um jeito, uma intimidade específica de sinalização de comunicação. E a gente consegue trocar muito bem. E, quando a gente tem alguma barreira comunicativa, ele escreve. Eu lembro que, quando ele estava estudando no INSP, ele estava com 5 anos, na pré-escola, no pré-2. Então, lá nessa instituição, eu fui chamada para conversar. E eles me informaram que era necessário para o João ir para o Baforno. E falavam, nossa, ele realmente vai ter dificuldade na escrita. E eu, nossa... Por ser surdo, eu já tinha esse trauma com um profissional, com o fono. E aí vieram falar comigo, nossa, meu filho é ouvinte, e tem que ir para a fono. Eu fiquei naquele impasse, vou, não vou. E aí eu chamei a professora em particular, professor ouvinte, para dar aula particular para ele, para ensinar. Minha sogra também, ela estava morando comigo na época, e ela mesma foi ensinando, esclarecendo para ele, a escrita dele foi se aperfeiçoando, e ele conseguiu passar para o primeiro ano, não foi necessário. Na verdade, quase que não, mas ele conseguiu passar. E agora, depois foi passando as séries, 4ª série, agora ele lê tudo. Ama livros, tem vários livros, e é apaixonado por leitura, e eu fico realmente impressionada, lembrando essa trajetória, quando me informaram que ele não ia ter sucesso, e ele conseguiu avançar realmente por conta própria, no momento dele. E o mais novo, o do meio, Davi, com 4 anos, é o que mais sinaliza realmente. Ele é fluente. Ele sabe que é o lugar dele de coda, e ele consegue alternar a conversa com surdos e ouvintes. Uma nutricionista veio na minha casa e sinalizou, nós estávamos todos conversando. Depois, ao término, o Davi foi sinalizar. E ela começou a falar com ele em português, e aí, por ela falar em português, ele foi falar com ela em português. Ele sabe fazer essa transição com quem ele está falando, né? Quando é ouvinte, quando é surdo, e realmente ele prefere sinalizar. Mas, quando a pessoa fala, ele sabe colocar a primeira e segunda língua com essa alternância, sem dificuldade. Eu vou mostrar um vídeo com a nossa comunicação depois em casa. E, em relação ao nosso filho mais novo, o Enzo, ele já começou a ampliar vocabulário em sinais. Anteriormente, com 1 ano, cerca de 1 ano, há 2 anos, aconteceu repentinamente que ele teve uma convulsão. Foi janeiro. E depois, em março, e outras vezes também aconteceu esses episódios. Ele esqueceu os sinais. Eu perguntei, meu filho, sinaliza, eu esqueci. Agora eu percebo que ele já está recuperando, recomeçando a ampliação de vocabulário em língua de sinais. E o irmão dele mais velho, que é o João, fala em português e ele responde em português. E aí meu filho me responde, olha, ele aprendeu a falar água, cachorro. E meu filho mais velho vai me reportando, me contando tudo que ele está falando oralmente. Por ouvir, né, passa para mim. E aí depois eu mostro o sinal para o mais novo. Ó, o sinal é esse, cachorro. E vou estimulando a sinalização. Porque ele é muito disperso. Ele não foca muitas vezes a atenção em mim. Então eu percebo, será que ele tem TDAH ou não? Tem as minhas dúvidas, mas eu vou esperar o momento dele. O progresso da sinalização, por essa dispersão toda, eu preciso que ele tenha atenção em mim. Porque nessa dispersão ele não consegue ampliar a aquisição de língua de sinais. Eu gostaria que ele fosse mais focado. Até me preocupo. Não sei se é por conta da epilepsia que ele teve, eu acho estranho, mas eu estou aguardando o processo dele natural, e cada filho teve o seu próprio jeito, sua própria trajetória. São 3 filhos diferentes, né? Eles não são iguais.
Então, a Ronice explica que a maioria da sociedade se comunica oralmente, pelo português. E também na escola é desse modo. E eu já pensei muito sobre isso, analisando meus filhos, comparando escolas bilíngues, a língua portuguesa. Onde estão essas escolas de fato bilíngues? O INES, ele não é aberto nesse momento para codas. E também faltam formação de professores para que sejam, de fato, fluentes em língua de sinais. Isso é possível, mas muitas vezes os professores só comunicam oralmente. Eu acho que deveria ser evitado, porque esse não é o momento na política linguística de fala oral. Muitas vezes, meus filhos poderiam crescer nessa perspectiva se eu permitisse, numa escola que só usa o português. Então, a Ronice esclarece também, e eu pensando nos meus filhos, que são diferentes nas relações com os amigos. Quando estão com os amigos ouvintes, eles falam português, mas dentro de casa, eles também usam português? Não, é diferente. Eles sinalizam mais dentro de casa e fora na escola usam português. Então, como é que vai ser? Como é que isso funciona? Meu filho João já está habituado a falar português. Agora, minha avó, minha família, minha mãe me avisam, ele consegue se comunicar bem oralmente. O Davi tem semelhança, mas ele realmente tem intimidade, tem paixão pela língua de sinais. Ele não gosta desse ambiente escolar, de ficar no meio de vozes do português sendo falado. Ele realmente passa para mim. E realmente é o jeito dele de ser, ele se identificou com a língua de sinais. O mais novo, ele é novinho, acabou de entrar na escola, tem 6 meses que está indo e está naquela fase de brincar, de felicidade dentro do ambiente escolar. E, como eu já expliquei anteriormente, em relação aos meus filhos, são variações linguísticas bem distintas. O mais velho, mais ligado à língua oral, o do meio, à língua de sinais, usa menos a língua oral, e o mais novo está no meio do caminho, porque ele está buscando a influência dos irmãos, um pela fala e o outro pela sinalização. E o do meio conversa muito com ele, mas o mais velho também. São momentos alternados, o momento que ele se aproxima mais de um e de outro. É essa a minha família, linda, né? Linda ilustração da minha família.